E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um The Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no futuro da economia global. E como essa montanha-russa pode impactar o Brasil nos próximos 2 anos? É isso aí. A gente vai tentar entender como as peças do dominó global vão cair por aqui. É bom a gente ficar de olho porque as coisas podem mudar rapidinho, né? É verdade. E para começar, queria te ouvir sobre essa inflação global que não dá trégua. Essa inflação tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Os preços subindo mais que foguete. E os bancos centrais, tipo o Fed do ZEUA, tendo que aumentar os juros para tentar controlar a situação. Aumento de juros é aquele remédio amargo, né? Necessário, mas com efeitos colaterais. Exato. E o problema é que essa maré alta de juros lá fora acaba respingando aqui no Brasil. Importados mais caros, mercado instável. E o nosso Banco Central também acaba tendo que aumentar os juros para tentar conter a inflação por aqui. É um ciclo complicado, né? Com certeza. E aí o que me preocupa é: o que acontece se essa inflação global continuar subindo sem parar? E os juros continuarem subindo junto. Aí o caldo entorna de vez. A gente corre o risco de uma desaceleração global ainda mais forte. O que seria um problemão para o Brasil? Mediçar. O Brasil depende muito de exportações, principalmente de commodities. Commodities, tipo o quê? Basicamente matérias-primas, sabe? Soja, petróleo, minério de ferro. Entendi. Aquelas coisas que a gente vende para outros países. Isso. E se a economia global desacelera, a demanda por essas commodities cai. A gente fica com um monte de produto encarado. Exatamente. E como se a gente estivesse vendendo água no deserto e de repente o deserto virasse um mar. É uma boa analogia. Sem contar que uma recessão lá fora, como alguns economistas já estão prevendo. Significa menos dinheiro entrando no Brasil, menos investimentos. E, consequentemente, um crescimento bem menor do nosso PIB. Que situação, é? Parece que a gente está num barco em meio à tempestade. E sem saber para onde remar. É verdade. Me fala, o Brasil tem algum plano para navegar por essas águas turbulentas? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta, infelizmente, não é tão simples. O papel do Banco Central e dos nossos líderes econômicos vai ser crucial para tentar proteger o Brasil nesse momento. Mas quais as ferramentas que eles têm? As medidas precisam ser certeiras e eficazes para evitar um impacto muito forte na nossa economia. Tipo um mapa para sair dessa tempestade. É isso aí. E por falar em mapa, a gente precisa olhar também para as mudanças no comércio internacional. Tipo a tensão entre os Estados Unidos e a China. Exatamente. A China é um dos nossos maiores parceiros comerciais, né? E essa situação toda é meio complicada, né? É como uma faca de 2 gumes. Como assim? Por um lado, abre uma oportunidade para o Brasil diversificar seus parceiros comerciais. Tipo, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exato, buscar novos mercados, fortalecer laços com outros países. Faz sentido. Mas, por outro lado, essa tensão toda traz instabilidade e coloca em risco as relações comerciais que já temos. A gente precisa ter jogo de cintura para navegar nesse mar revolto. Buscar novas oportunidades sem perder o que já conquistamos. Ou seja, o Brasil precisa se posicionar de forma inteligente nesse cenário. E aí entra a questão da competitividade. Competitividade. O Brasil precisa se tornar mais competitivo no mercado global. E como a gente faz isso? Investindo em áreas estratégicas, melhorando a infraestrutura, reduzindo a burocracia. Criar um ambiente mais favorável para os negócios, né? Isso. Atrair investimentos estrangeiros, por exemplo. A gente precisa mostrar que o Brasil é um bom lugar para investir. Com certeza. E já que a gente está falando de desafios, vamos para um que me deixa apreensivo? Qual? A transição energética global. Entendi. O mundo inteiro buscando fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Isso. E o Brasil tem um baita potencial para se destacar nesse setor, né? Verdade. A gente tem uma riqueza enorme em recursos naturais. Eólica, solar, biomassa. As possibilidades são imensas. Mas não basta ter potencial, né? A gente precisa de investimento, tecnologia, planejamento. Políticas públicas que incentivem o setor de energias renováveis. A gente precisa criar um ambiente favorável para as empresas investirem em energia limpa no Brasil. Concordo. E, por último, mas não menos importante, Ok. a gente precisa falar do impacto da tecnologia na sociedade, principalmente no mercado de trabalho. Essa revolução digital que está acontecendo numa velocidade absurda. É isso aí. Quem não se adaptar vai ficar para trás. E essa é uma questão crucial para o Brasil, né? Com certeza. A desigualdade social aqui já é enorme. Se a gente não tomar cuidado, essa revolução tecnológica pode acabar aumentando ainda mais essa diferença entre ricos e pobres. Exatamente. É como se a gente estivesse criando 2 mundos paralelos. De um lado, pessoas altamente qualificadas, trabalhando com inteligência artificial, robótica, ganhando salários altíssimos. E do outro, uma parcela enorme da população sem acesso à educação de qualidade, sem as habilidades necessárias para competir nesse mercado de trabalho. É uma preocupação real.
A gente precisa garantir que a tecnologia seja uma ferramenta de inclusão. E desenvolvimento para todos os brasileiros. E não um privilégio. A gente não pode deixar ninguém para trás nessa história. Concordo. E para isso, precisamos investir em educação de qualidade, oferecer cursos de qualificação profissional. E criar políticas públicas que preparem a população para os trabalhos do futuro. É isso aí. Investir em educação é fundamental para que o Brasil consiga surfar nessa onda tecnológica sem se afogar. É verdade, a gente precisa pensar em quem já está no mercado de trabalho também, né? Como a gente protege quem pode perder o emprego por causa da automação. É um ponto importante, a gente não pode esquecer deles. Senão a gente acaba aprofundando ainda mais a desigualdade. E aí como a gente garante que essas pessoas se reinserem no mercado de trabalho? Com certeza, programas de treinamento, cursos de requalificação, incentivos para empresas que contratarem esses trabalhadores. A gente precisa ser criativo e encontrar soluções eficientes. Para proteger os mais vulneráveis nesse processo de transformação tecnológica. O desafio é enorme. A tecnologia vai transformar tudo, desde a maneira como trabalhamos até a forma como vivemos. É um mundo novo que está se abrindo diante dos nossos olhos. E o Brasil precisa estar preparado para encarar esse futuro. Exatamente. Unindo o avanço tecnológico com justiça social, garantindo que todos os brasileiros tenham a oportunidade de participar dessa nova era. A gente não pode deixar ninguém para trás. Falando em desafios, vamos voltar um pouco para a economia global. O que você acha? Bom, a gente já falou da inflação, do risco de recessão. Mas e o comércio internacional? O comércio internacional é um ponto crucial para a gente também. Afinal, o Brasil é um player importante no comércio global, né? Principalmente como exportador de commodities. Mas a gente precisa diversificar nossas exportações, né? Com certeza. Buscar novos mercados, fortalecer as relações comerciais com diferentes países. Não depender só de um ou dois parceiros. Exatamente. É aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Faz total sentido. Se o mercado entra em crise, a gente tem outras opções. Ter um leque de opções garante mais segurança e estabilidade para nossa economia. Falando em diversificação, a gente não pode deixar de falar da transição energética global, né? Verdade. O mundo inteiro buscando fontes de energia mais limpas e sustentáveis. E o Brasil, pelo que a gente já conversou, tem um potencial enorme para se destacar nesse setor. A gente tem tudo para ser protagonista nessa história. Mas como a gente transforma esse potencial em realidade? Olha, o Brasil é um dos países com maior potencial para a produção de energias renováveis. Tipo a solar eólica. Isso. E a biomassa também. E a gente já é líder na produção de etanol, né? Verdade. O etanol é um biocombustível que ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Mas a gente precisa de mais, né? Com certeza. A gente precisa de investimento, tecnologia e políticas públicas que incentivem o setor. A gente precisa criar um ambiente favorável para as empresas investirem em energia limpa no Brasil. Simplificar as regulamentações, oferecer incentivos fiscais, garantir segurança jurídica para os investidores. Mas ninguém vai querer colocar dinheiro aqui, né? Exato. E a gente também precisa investir em pesquisa e desenvolvimento para criar novas tecnologias. E tornar a produção de energia renovável mais eficiente e competitiva. A inovação é a chave para a gente se tornar uma potência global em energias renováveis. Ou seja, a transição energética é uma baita oportunidade para o Brasil. Mas a gente precisa agir de forma estratégica, com planejamento e visão de longo prazo. A gente não pode perder essa onda. O mundo está mudando rápido e o Brasil não pode ficar para trás. E a população? Qual o papel de cada um nesse processo de transformação? Essa é uma pergunta importante. A gente precisa se conscientizar da importância de consumir energia de forma consciente. E buscar alternativas mais sustentáveis no dia a dia, né? Exatamente. Pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Tipo, trocar lâmpadas, usar transporte público, reduzir o consumo de água. É isso aí. E também precisamos nos informar sobre as políticas públicas. Participar dos debates sobre energia, meio ambiente, economia. Afinal, o futuro do Brasil depende da participação de todos nós. Com certeza. A gente precisa ter uma visão crítica, questionar as autoridades, propor soluções. E cobrar ações concretas dos nossos governantes. A democracia só funciona quando a gente participa ativamente dela. E para participar de forma consciente, a gente precisa se informar, né? Buscar fontes confiáveis. Jornais, revistas, sites especializados. Que podcasts como o nosso. É isso aí. A gente precisa se manter atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para poder tomar decisões conscientes e construir um futuro melhor para todo mundo. Exatamente. A gente precisa espalhar a palavra e conscientizar o maior número de pessoas possível. O futuro do Brasil está em jogo e todos nós precisamos fazer a nossa parte. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, que tal a gente falar sobre o futuro do Brasil? Boa. Diante de tantos desafios e oportunidades, qual caminho o Brasil deve seguir? Olha, essa é a pergunta de R$1 milhão. E a resposta? Não é simples, mas a gente pode apontar alguns elementos essenciais para construir esse futuro. Primeiro,
Fortalecer as instituições democráticas, garantir o respeito ao Estado de Direito. Sem isso não tem como a gente avançar, né? Combater a corrupção, garantir a independência dos poderes, promover a participação cidadã. A democracia é a base de tudo. Exatamente. E na área econômica, a gente precisa promover um crescimento que gere empregos de qualidade. Reduzir a desigualdade social, proteger o meio ambiente. E, para isso, investir em educação, ciência, tecnologia e inovação. Simplificar a burocracia, reduzir a carga tributária, melhorar o ambiente de negócios, atrair investimentos por país. Criar um ambiente favorável para o empreendedorismo, para a inovação, para a geração de riqueza. Mas sem esquecer da justiça social e da sustentabilidade. Com certeza. E para garantir que ninguém fique para trás nesse processo de desenvolvimento. A gente precisa investir em políticas sociais eficazes. Que garantam acesso à saúde, educação, moradia e segurança para todos os brasileiros. Combater a pobreza, a fome, a desigualdade social. E garantir que todos tenham uma oportunidade de realizar seu potencial. E contribuir para o desenvolvimento do país. O futuro do Brasil depende de um esforço conjunto de toda a sociedade, governo, empresas, terceiro setor e cada cidadão. É isso aí. A gente precisa trabalhar junto com um objetivo comum. Construir um Brasil mais justo, próspero e sustentável para as futuras gerações. A gente cobriu bastante coisa hoje, hein? Bastante coisa. Inflação global, risco de recessão, transição energética, impacto da tecnologia. Ufa. E depois desse mergulho todo, qual a sua principal lição? O Brasil precisa se preparar, sabe? Se preparar. O futuro é incerto, complexo, a gente precisa ter jogo de cintura, sabe? Para lidar com as mudanças na economia global. Buscar novas oportunidades de comércio, investir em tecnologias, garantir que todo mundo seja preparado para essa nova era. Faz sentido. E para se preparar para esse futuro, o Brasil precisa de uma visão estratégica de longo prazo, né? Com certeza. Investir em educação, infraestrutura, tecnologia. Criar um ambiente mais justo, sustentável. É isso aí, a gente não pode ficar esperando o futuro chegar, a gente precisa agir agora. Construir um Brasil mais forte, mais competitivo, mais inclusivo. E essa responsabilidade é de todos nós, viu? Governo, empresas, cada cidadão. É verdade. O futuro do Brasil está nas nossas mãos. A gente precisa ter coragem para inovar, buscar soluções criativas, enfrentar os desafios de frente. E ter esperança também, né? A esperança de que juntos a gente pode construir um país mais justo, próspero e sustentável para todo mundo. E essa é a mensagem que a gente deixa para você que acompanhou a gente nesse mergulho profundo no The Deep Dive. O futuro do Brasil depende de cada um de nós. A gente espera que esse episódio te inspire a pensar sobre o seu papel na construção de um futuro melhor para o Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do The Deep Dive. Com mais análises, debates e reflexões sobre os temas que movem o mundo. Até lá! Até a próxima. E lembre-se, o futuro a gente constrói hoje.